Falar sério aqui, a Chiara tá no programa, Nivaldo. Pode fazer a primeira colocação, a Chiara já tá por aqui, já tá dando risada nas nossas brincadeiras aqui. Vamos lá, vamos falar sobre o momento aí da política bauruense. A Chiara colocou seu nome à disposição à prefeitura, foi a segunda colocada, teve uma votação muito interessante de 31.075 votos. Mas agora fica a expectativa, né, Nivaldo? Faça a pergunta, eu ia fazer, mas faça, né? Fica a expectativa do futuro da Chiara, porque pelo fato dela ter saído candidata ao executivo, ela, a partir de 1º de janeiro, não tem mais o mandato de vereadora, né, Nivaldo? Exatamente, Rafael, mas inicialmente eu gostaria de agradecer imensamente a Chiara. A Chiara é muito prestativa para com a gente, Rafael, especialmente a Top FM. Sempre quando mantemos contato, sempre espontânea em disponibilizar a sua agenda para participar e conversar com a gente, a família Top FM. Mas, Chiara, eu queria iniciar perguntando para você o que faltou para a oposição, você, Raul, e para os demais concorrentes à Prefeitura de Bauru, pelo menos buscar um segundo turno. Faltou alguma coisa ou a prefeita é praticamente unanimidade dentro desse universo político? Que avaliação que você faz? Mais uma vez, Chiara, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Nivaldo, bom dia, Rafael, bom dia, Top. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E agora nessa condição, né, um pouco de avaliação do que foi o processo eleitoral e de acordo assim com a visão do Nivaldo, né, nessa condição do que faltou à oposição, eu diria, Nivaldo, que faltou dinheiro para a campanha eleitoral. Porque campanha eleitoral, né, a gente faz com uma estrutura bastante profissional. E para você fazer uma estrutura muito profissional, né, em um tempo muito curto, você precisa de recursos financeiros. E eu acompanhei as candidaturas, né, e tive assim contato direto com os candidatos a prefeito de oposição. E também analisei bastante a prestação de contas de cada um deles. E aí o que eu colocaria assim, de falhas na campanha eleitoral, né, que pudesse ter trazido um pouco mais de votos para a oposição ou ter, na verdade, limitado um pouco mais a votação, né, de quem já está com a máquina na mão, no caso a prefeita numa reeleição, que foi pouco, né? Foi muito pouco, mas talvez se nós tivéssemos investido um pouco mais, estruturado um pouco melhor as campanhas eleitorais, nós tivéssemos um resultado possível de segundo turno, né? Assim, no modo geral, sem falar de uma candidatura ou outra, mas assim, de um modo geral, eu percebo que as campanhas, elas se apresentaram um pouco desestruturadas em função da pouca capacidade de investimento de recursos mesmo, de contratação de equipes e de profissionais. Chiara, nós tivemos 8.797 votos brancos, 11.935 votos nulos e um número assustador de abstenção, 85.913. Isso somado dá mais que a votação da prefeita Suelen. Então, assim, até o Nivaldo fez a colocação que hoje a Suelen, eu acho que a Suelen está longe de ser unanimidade. Mas, muito longe. Assim, eu queria que você avaliasse esses números, porque eu entendo que são números preocupantes para a classe política como um todo de Bauru. Nós vamos ter mais uma eleição daqui a 2 anos para deputado, a gente não tem representatividade nem na Câmara Federal, nem na Assembleia Legislativa, e esses números que a eleição apresentou, pelo menos do meu ponto de vista, assustam o desinteresse de boa parte do eleitorado bauruense com a classe política como um todo. Aí independente de ser Suelen, Chiara, Raul, Gazeta e os demais candidatos a prefeito. Qual é a tua leitura em relação a isso?
Eu, a semana passada, fui fazer uma análise dos números, eu não tinha feito ainda, e eu fui analisar colégio eleitoral por colégio eleitoral, a votação. E uma das questões que me incomodou no resultado, né, logo ali no dia 6 de outubro, foi realmente a abstenção. Só que se nós olharmos nos municípios, todo o estado de São Paulo, nós tivemos uma significativa. E eu gostaria de entender melhor esses números. Então, fizemos contato com os cartórios eleitorais. Porque a minha percepção é que esses números, eles devem ter elementos que não são ainda muito explicitados. Por exemplo, o idoso. Como ele é computado nesses números? Ele está desobrigado, vamos dizer assim, de votar. Né? Ele entrou nesses 30%? Que são os 30%? Eu, pelo menos, vi muito idoso ir votar no dia. Eu percorri pelo menos umas 7, 8 escolas. Aliás, até me surpreendeu. Eu observei o idoso mais interessado em votar do que propriamente o jovem. Exatamente. O jovem é uma outra situação que me preocupa. Eu convivo com jovens, né? E aí convivo com pessoas que estão diretamente muito próximas aos jovens que são os professores universitários. E há uma sensação de que há um certo desinteresse também, né, dos jovens pela política. Então, assim, eu gostaria de entender melhor esses números para poder falar o que são esses 30%. Né? Eu não acredito que a gente tenha em Bauru 30% de pessoas completamente desinteressadas ou que não encontraram nenhum candidato, né, em que pudessem confiar. Eu acho que nós tivemos uma diversidade, né, de candidatos. Acho que isso é muito rico. Né? 8 candidatos num município como Bauru. Eu acho que candidaturas de centro, candidaturas mais à direita, mais à esquerda. Eu acho que em alguém as pessoas depositariam a confiança. Sim. Então, os 30% me chamam um pouco a atenção. Mas para fazer uma análise, eu gostaria de ter um pouquinho mais de elementos. E os cartórios ainda não têm. Perfeito. Até em cima do que você está falando, eu concordo com você. 8 candidatos, havia uma grande pluralidade. Mas agora eu vou fazer um olhar de eleitor e, assim, que quem acompanha também a política. E eu senti o nível de debate como um todo, tanto a propaganda eleitoral, pouquíssimos debates. Agora também a gente precisa fazer uma análise, o que hoje o debate influencia ou não o voto do eleitor. Eu, sinceramente, cada vez mais eu chego à premissa que o debate não está acrescentando tanto. Mas enfim, o meu olhar, eu senti uma campanha um pouco rasa de proposituras. Ficamos muito batendo naquele negócio da falta de água, a situação que estava acontecendo no momento, e eu senti falta de uma profundidade maior de outros temas que a cidade precisa debater ao longo do período. Também achei a campanha, eu acho que precisava ser revisto isso. 45 dias de campanha é muito pouco para todos os candidatos apresentarem suas ideias e propostas. Mas, enfim, esse é meu olhar. Eu quero ouvir a sua análise em relação a isso. Eu vou fazer uma análise, assim, de quem tinha que apresentar alguma coisa, né? A campanha, ela pode ser estruturada pensando nos candidatos que têm tempo de TV. No meu caso, era 1 minuto e 32. Rádio também. As mídias oficiais, elas cumprem um papel no processo eleitoral de levar para a massa, né, a informação. Eu sei de muitas pessoas que não viram um programa de TV e não ouviram um programa de rádio. Aí a gente fala assim, mas tem as inserções acontecem durante o dia todo, né? Inserções de 30 segundos, no caso eu tinha 7, 8 inserções, tanto no rádio quanto na TV. Que na minha visão chega a ser cansativo, porque tinha candidato que no mesmo bloco comercial aparecia 2, 3 vezes. A distribuição dentro dos veículos de comunicação é própria do veículo, né? É próprio do rádio, próprio da emissora de TV. Então, assim, a gente não tem
esse controle. A única coisa que a gente sabe, assim, olha, vai aparecer 3 vezes pela manhã, 3 vezes pela tarde, 2 vezes à noite. É só aí essa informação que nós temos, né, através dos mecanismos aí de acompanhamento. Então, é possível que os candidatos tenham visto aqueles que se apresentaram, que tenham tempo de TV, porque nós tivemos alguns candidatos que não tinham tempo de TV. Sim. Né? Então, assim, a mídia oficial, ela cumpre esse papel. Aí nós temos, talvez, assim, uma grande alternativa para aqueles que não têm o tempo oficial de rádio e televisão, que são as redes sociais. Você vai chegar a mensagem. A produção para o rádio é uma, a produção para a TV é outra, a produção para redes sociais é outra. Né? Então, só aí você tem 3 equipes trabalhando. E às vezes, com pouco recurso, você não consegue organizar, né, para que essa informação chegue através dessas mídias. Aí nós temos outros recursos, os mais tradicionais. Campanha de rua com material impresso, né? Campanha de rua com material impresso depende muito do tempo de disposição e de recursos também a ser investido em material impresso. Por exemplo, eu vi alguns candidatos a prefeito que não fizeram material impresso. Eu consegui fazer uma panfletagem pela cidade toda. Eu contratei uma empresa, conseguimos cumprir esse papel também. Então, assim, é possível que as pessoas não tivessem acesso aos candidatos ou às propostas? Eu não acredito. Eu fui numa loja algum tempo, assim, 3, 4 dias após a eleição. E uma loja que vende, enfim, produtos naturais, orgânicos. Uma loja que eu não conhecia, e aí as pessoas me identificaram, falando, nossa, nós votamos em você. Então, 3, 4 pessoas dentro da loja trabalhando. E a queixa que eu ouvi foi assim, olha, eu nem vi nada, eu não sabia nem quem eram os candidatos. Então, será que as pessoas estão correndo tanto, trabalhando tanto, que não estão acompanhando as mídias oficiais, não estão nas redes sociais, a ponto de não ter acesso à informação? Eu me questiono isso. A culpa é de quem? É do candidato? É da imprensa, de um modo geral, que não promoveu a discussão? Porque a discussão unilateral do candidato, ele faz como ele quer. A discussão entre os temas, eu acho que faz parte de um processo de imprensa, realmente, de instigar o processo eleitoral. Sim. Ou do próprio eleitor que não busca. Pode ser uma somatória de tudo isso. Isso, talvez todos tenham certa responsabilidade. Boa reflexão. É isso aí, pode ser um pouco de cada. Eu concordo contigo. 7h23, eu preciso fazer o primeiro intervalo, já coloco mais participações aqui, muita gente opinando e comentando também sobre essa questão. E depois do intervalo, novidades também lá na eleição de Duartina. A eleição foi dia 6 de outubro, mas ainda temos desdobramentos no dia 11. 7h23, voltamos em instantes. Bom dia, Top! Top FM. Rafael, enquanto os prefeitos citados não se manifestam, eu gostaria de prosseguir com a Chiara, porque eu tenho uma pergunta aqui que está fazendo cócega na boca, Rafa. E quando faz cócega na boca de Nivaldo José, lá vem bomba! Então, Chiara, só dando uma explicação inicial, Rafael, quando eu disse que a prefeita Suelen venceu a eleição próxima da unanimidade, é que eu fiz o comparativo com os demais concorrentes da oposição, né, que a enfrentaram. Por exemplo, somando todos os votos dos opositores, não chegou à soma dos votos da Chiara. Perdão, da Suelen. Daí, então, eu fiz o comparativo que a Suelen seria uma próxima da unanimidade. Mas retomando a Chiara. Chiara, a gente sabe como que você é prestativa, competente principalmente, e evidentemente que você, fora do cenário, nos próximos 4 anos, vai fazer muita falta para o desenvolvimento político de Bauru, principalmente. Aí eu queria saber de você.
se nesses próximos 4 anos você vai ficar fora definitivamente do cenário ou vai assessorar algum deputado, seja ele estadual, federal. Com a palavra você, Chiara. Olha, Nivaldo, vamos lá. Eu digo sempre assim, a gente pode não estar na política, né? Mas a política sempre vai estar na gente. Então, eu não tenho planos, assim, traçados para a partir de 2025 como protagonista de cargo eletivo, nada disso, porque, infelizmente, eu não estarei na Câmara, né? Não estarei discutindo a cidade publicamente, com, enfim, as prerrogativas que tem um vereador, né? Mas eu não pretendo estar fora da política. Eu já pensei em várias possibilidades e acredito que todas elas vão se concretizar. Eu vou estar em veículos de comunicação, eu vou estar em conselho municipal, eu vou estar assessorando de uma forma voluntária os meus colegas vereadores. Eu não pretendo me ausentar das discussões da cidade, até porque ao passar por um processo eleitoral de prefeito, a gente se aprofunda ainda mais nos problemas e nas condições de que esses problemas tenham solução. Me preocupa muitos temas, né? E a gente tentou fazer essa discussão durante o processo eleitoral. Mas todos os temas que nós discutimos, eu não vi proposta desse governo que vai ter continuidade para a solução. Então, me preocupa muito, né? E eu quero estar junto nas discussões, até porque, né, a forma com que esse governo propõe discussão é uma forma que a gente não pode considerar que é discussão, né? E isso eu acho que a gente cumpre um papel. Eu sinceramente, sou muito grata por ter participado desse processo eleitoral, né? Eu saí candidata porque entendia que a Câmara tinha que ter um candidato, né? E eu apresentei a minha candidatura em 10 de julho. Isso é um período muito curto, né, para se pensar em construir uma candidatura. Mas eu já tinha um trabalho feito, sabia que ia ser muito difícil, mas eu entendia que a Câmara, que fez uma oposição, esse governo tinha que apresentar um nome. E não tinha. Não tinha. Chiara, eu quero fazer 2 em 1. Como é que você está enxergando essa nova formação da Câmara? Você acha que vai poder ter a mesma contundência que teve nesses últimos 4 anos? Porque uma coisa a gente tem que dizer, a atual oposição foi extremamente contundente e mexeu com muitas feridas da administração municipal. Essa é uma pergunta. A segunda, dentro disso que você respondeu anteriormente, você pensa numa eventual candidatura ou à Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal em 2026? Bom, vamos lá. A Câmara muda a configuração dela completamente agora. Então, assim, nós hoje, em 17 vereadores, 9 de situação, 8 de oposição, atualmente, né? Eu acho que as discussões eram mais equilibradas. Por que mais equilibradas? Nós estamos indo para uma Câmara de 21 vereadores, né? Em que eu acredito que apenas 5 estarão na oposição. Então, assim, qual é o equilíbrio da discussão? Não vai ter equilíbrio na discussão, né? Então, claro que eu acho que não é só a quantidade, mas a qualidade do discurso que faz a diferença numa discussão. Mas eu acho que num parlamento, né, é importante que haja a colocação de pontos de vista diferentes, até porque todo mundo cresce, né? Às vezes a gente vai fazer uma discussão
direcionado para algo que não será benéfico, e a gente acaba a discussão convencido de que sim, será benéfico. Isso é importante num processo, né, de discussão no parlamento, onde a maioria vence. E aí, eu acho, pelo perfil da própria prefeita, né, que tenta obstruir as fiscalizações, né, não permite que o vereador vá fiscalizar, compromete todo o processo legislativo quando não permite que audiências públicas sejam realizadas com menos de 30 dias da convocação dos secretários, né? Essa situação de procurar o judiciário para resolver questões que são próprias, né, das prerrogativas do vereador, isso daí eu acho que pode vir a ser uma questão mais, digamos, aceita por esses vereadores que estarão na base, porque serão a maioria. Então, eu acho que talvez haja menos reivindicação daquilo que eu entendo ser função do vereador, principalmente nas questões de fiscalização. Isso me preocupa bastante. Agora, a segunda pergunta, que é também do Marcelo Williams, que te parabeniza pela votação, infelizmente não foi a vontade da maioria. Ele pergunta se você poderá sair candidata ao Legislativo Estadual ou Federal. Poderei sim. Eu acho que com 31 mil votos eu estou credenciada a ser candidata a deputada, né? E não tendo o compromisso de mandato na cidade em 2026, eu posso sim, né? Isso não quer dizer que eu serei, né? Que eu falo assim, a vida da gente ela vai sendo direcionada profissionalmente, às vezes, para situações que não permitem, né, uma questão como essa de deputado. Porque deputado estadual ou deputado federal, a gente tem uma atividade fora do município muito grande. Eu nunca fui candidata a deputada, né? Todas as minhas disputas eleitorais foram no município, até porque o meu vínculo com a cidade ele é muito intenso, a minha atividade profissional é na cidade, a minha família está aqui na cidade, então, assim... tudo isso tem que ser avaliado num processo eleitoral, né? E deputado, a gente tem que se ausentar um pouco, alguns dias da semana. Isso tem que ser ponderado bastante. Nivaldo, a saideira com a Chiara já são 7h47, o Juliano também pondera aqui. Bauru não consegue eleger deputado estadual ou federal porque saem muitos candidatos e aí um atrapalha o outro. É a famosa pulverização dos votos, né? É algo que também eu acho que precisa ser debatido. Agora, sobre isso, não dá para desmerecer a votação que a Chiara teve. Eu acho que ela tem plenas condições, até vou usar um termo chique, rical eleitoral, né? Eu acho que a Chiara pode sim colocar com toda tranquilidade o nome dela novamente à disposição do eleitor. Nivaldo, a última pergunta com a Chiara Ranieri hoje. Chiara, eu gostei muito da sua avaliação com relação à nova composição do Legislativo. 13 votos, números atuais, tá? Eleitos pela situação, 8 pela oposição. Eu também, na minha avaliação, eu entendo que não teremos esse número na prática durante o mandato dos 21 vereadores. Eu acredito aí no máximo em de 5 a 6 vereadores fazendo oposição à prefeita. E aí eu entendo também que a prefeita vai nadar de braçada durante o mandato dela, ou seja, ela tem tudo para colocar em prática o que ela prometeu durante a campanha eleitoral. Mas uma coisa, Chiara, é falar, outra coisa é praticar. Eu acredito que dificilmente será praticado, e daqui talvez a 4 anos estaremos fazendo as mesmas cobranças. Mas eu pergunto agora para você, até pela experiência legislativa que você tem, e pelo que ela prometeu tudo, você acha que ela consegue implementar ou implantar tudo que ela prometeu? Hospital municipal, mais coisa, resolver o problema do saneamento básico de Bauru, a água. O que você projeta para o futuro do governo Sueli Rossim, Chiara?
Nivaldo, se eu acreditasse no governo Suelen Rosinha, eu não teria me colocado como candidata a prefeita. Eu teria saído candidata a vereadora, continuaria meu trabalho na Câmara, né, fazendo do jeito que eu gosto, que eu sempre fiz, né, e com uma certa tranquilidade de que um processo eleitoral para vereadora me garantiria uma eleição, né, não como essa que eu saí para prefeita, né, com muito pouca chance de ser eleita. De qualquer forma, digamos que os grandes problemas do município, desenvolvimento econômico, né, questão da educação, a rede de educação, sérios problemas, a rede de saúde, saneamento básico, o maior problema do município, água, esgoto, lixo, e eu vou falar qual é o que mais me preocupa hoje, drenagem. Não vai resolver, né? Então, assim, quem acreditou no discurso não viu o trabalho que foi feito durante os 4 anos. Não foi feito nada, né? Ou foi feito muito pouco. Então, o que estava bom piorou e o que não estava bom se agravou. Então, assim, dá para acreditar que vai fazer? Sabe o que eu acho que vai fazer? Vai vender a cidade. Eu acho que vai terceirizar tudo que ela puder e é isso que nós vamos ter de resultado. Né? Daqui 4 anos, um novo candidato a prefeito se apresentando aí para tentar consertar o que vai ter de problema na cidade para ser consertado. Asfalto, acabou o dinheiro também. É o que foi feito agora de asfalto recap. Vamos ter problema financeiro daqui para frente, né? Começando agora, já que não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento, né? Tá correndo aí para fazer transposição de recursos no orçamento do município. E vão enfrentar sérios problemas, Coab, Funprev, uma série de situações que uma pessoa que não planeja, né, que não tem compromisso, vai deixar estourar para depois pedir socorro e dizer, olha, não temos, tá, não sei o que nós vamos fazer, tô de mãos atadas, é isso. Kiara, quero agradecer, fechando aqui, ó, a reflexão do Marcelo Williams. É preciso votar em candidato bauruense para deputado estadual e para deputado federal. Cuidado com os forasteiros. É preciso, pelo bem da cidade, ser bairrista no bom sentido da palavra. Obrigado. Estamos sempre aqui à disposição. Kiara, a Kiara, depois do dia 1º de janeiro, não é mais vereadora, mas pode voltar aqui quantas vezes quiser para debater, para discutir as coisas da cidade. O espaço democraticamente está sempre aberto. Obrigado. Eu é que agradeço e espero receber muitas ligações do Nivaldo me convidando para vir aqui, viu, Nivaldo? Você sabe que a Kiara ficou brava com nós no período eleitoral. É que o problema do período eleitoral é que a rádio é regional, a gente atendeu toda a região. E a gente ficou muito amarrado, né, Nivaldo, na questão do horário eleitoral também. Embora seja 10 minutos, complicava bem aqui o contexto do programa, né, Nivaldo? Exatamente, Kiara. Peço desculpa em nome da emissora, até porque o compromisso nosso é Bauru e também toda a região. Tanto isso é verdade que nós somos líderes em audiência na região. E Bauru, infelizmente, né, a gente tem outros concorrentes que fizeram o papel que a gente deveria fazer, mas o espaço e as portas da Auriverde, da Top Você tá com FM, saudade da saudosa Auriverde, hein, Nivaldo? Também. Então, Kiara, mas os espaços e as portas da Top FM estarão sempre abertas para você, até porque você sempre foi muito prestativa para com a gente. Nunca disse não. De repente a gente não conciliou data, mas evidentemente que você sempre estará nos nossos corações. Eu tenho certeza disso. Com certeza. Vocês sempre estarão no meu coração também. Valeu. 7h53.